Olá, sou Gabriel Ferreira, graduando em Direito pela Universidade Federal do Sul da Bahia e integrante da Mobilidade Internacional junto à Universidade Alberto Hurtado. E estou hoje aqui representando o Estado da Bahia no programa Jovens Embaixadores Estaduais. Antes de começarmos nosso bate-papo, precisamos entender o território que está inserida a cidade de Ilhéus. Esse território é conhecido como Ileia Baiana. Por quê? Conforme apresentado no mapa, estamos exatamente no centro do bioma Mata Atlântica, entre o sul do estado da Bahia e o norte do estado do Espírito Santo. E é aí que é encontrada uma das florestas que tem mais relevância e significância com relação à conservação, a Floresta dos Tabuleiros Costeiros, que ocorre desde Pernambuco até o estado do Rio de Janeiro, mas possui uma área mais imponente aqui no sul da Bahia e no norte do Espírito Santo. A geologia ela vai chamar esses sedimentos terciários correlatos a essa fitogeografia de formação de barreiras como algo semelhante à bacia amazônica. E devido a isso, a região, por ela se assemelhar à Amazônia tanto pelo seu clima, que é constantemente quente e úmido, quanto ao terreno, que é predominantemente arenoso e que também possui árvores de grande porte. E uma das características também que se assemelham é a condicionante floresta densa, e justamente pela quantidade diversa de espécies comuns aos dois biomas. Essa floresta, por essa similaridade com a floresta amazônica, foi denominada de Ileia Baiana, por Dado de Andrade Lima. Então, a região possui tanto áreas preservadas, com espécies arbóreas centenárias, assim como áreas que foram quase totalmente desmatadas em uma história recente, das décadas de 50 e 80, sendo o último território florestal atlântico a ser desbravado. E sabendo dessa importância desse bioma, esse advocacy tem como principal desafio a promoção da abordagem ecossistêmica à gestão do Parque Municipal Marinho dos Ilhéus, já que a mesma possui uma grande relevância biológica. O Parque Municipal Marinho dos Ilhéus engloba a Pedra de Ilhéus, Ilhéuzinho, Itaipinho, Itapitanga e Sororoca. Seus limites foram descritos a partir da Carta Náutica número 1201 e editada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, a DHN da Marinha do Brasil, podendo ser facilmente consultado no site gov.com. A motivação está na promoção dessas mudanças nas políticas públicas locais, visando alcançar a missão, a visão e os objetivos estratégicos de coalizão de organizações em prol da preservação e conservação de UCEIs. E quando eu falo coalizão de organizações, entende-se a administração pública e também a iniciativa privada, juntando ali, unidos pela sociedade civil. E com o autêntico advocacy, a mobilização se faz necessária. E nesse contexto, a primeira etapa está na criação da Lei Municipal número 3.212, de 30 de janeiro de 2006, e no Decreto número 37, de 6 de junho de 2011, que vai regulamentar essa lei. E, basicamente, dentro dessa regulamentação, teremos diretrizes com relação à preservação, conservação e sobre o que está sendo conservado e preservado. Como pontos principais do decreto, nós temos a consideração da importância dos recifes, que vão compor os ilhéus como habitats de reprodução e a criação de espécies marinhas ameaçadas e de interesse comercial, a exemplo do mero canapu, bem como a função que eles desempenham na manutenção de recursos pesqueiros e da biodiversidade marinha. Um outro ponto que deve ser destacado é justamente a representatividade quanto ao patrimônio paisagístico e cultural do município. Lembrando que Ilhéus é uma cidade totalmente turística. E o outro ponto é o uso sustentado dos recursos marinhos, além da salvaguarda dos patrimônios genéticos, culturais e paisagísticos do litoral do município, a fim de conservá-los para gerações futuras. Então você tem aí o cunho intergeracional, é você preservar para as futuras gerações. Só que ao mesmo tempo que temos o mero como principal ponto de conservação, outros fatores ameaçam a manutenção desse parque. Por exemplo, como foi destacado, como foi identificada a necessidade de conservação, com a diminuição do tamanho médio da população do mero canapu, sentida já em 1970. Por quê, Gabriel? Porque existia uma pesca predatória, uma pesca esportiva. E Ilhéus, conforme foi aparecendo no cenário turístico, essa pesca tornou-se mais recorrente, tornando totalmente excessiva essa predação. Um outro ponto
é justamente a alta carga turística como um fator de empecilho, um obstáculo. Como disse, Ilhéus movimenta grande parte do público turístico que vem ao sul da Bahia. E o pisoteamento dessas praias, o uso de banhistas, acabam fazendo com que o Parque Municipal Marinho tenha grande impacto. Um outro ponto é a ausência de plano de manejo. Vale lembrar que o plano de manejo ele vai trazer diretrizes e estudos com base naquele território, tentando dinamizar e otimizar o processo de conservação e preservação. Um outro ponto está na ineficácia no processo de avaliação e monitoramento. Você não tem nenhum tipo de arcabouço por parte do município que vá fazer valer as diretrizes do decreto e a lei que vai regulamentar o Parque Municipal Marinho. Tampouco você tem a pressão por parte da comunidade, da população, da sociedade civil, para que isso passe a acontecer. E um outro ponto é por ela ser uma praia urbana, no qual você tem um alto índice de despejo de resíduos sólidos e orgânicos. E a situação atual acaba sendo cada vez mais negativa, ainda mais quando analisamos os boletins de vulnerabilidade que são emitidos pela Coordenação de Monitoramento dos Recursos Ambientais e Hídricos, conhecidos como COMON, vinculado ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA, que tem como principal incumbência, principal responsabilidade, a divulgação da situação da qualidade da água, tanto das praias do litoral sul da Bahia, quanto de outras praias também. E como podemos aqui destacar, em vermelho, a praia da Avenida Soares Lopes, que tem como referência ali atrás do Subway, é justamente uma praia imprópria para banho, por conta justamente desses despejos de resíduos sólidos, orgânicos e até mesmo efluentes líquidos. Toda essa contextualização ela vai se fazer necessária para compreendermos o objetivo principal desse plano, que seria proteger o ecossistema e a biodiversidade que compõe o Parque Municipal Marinho de Ilhéus. Você tem um apelo paisagístico, mas você também tem uma biodiversidade muito grande. Você tem uma fauna e flora também muito intensa naquela região. Como eu já disse, ela é considerada a Leileia baiana, então ela é o nosso trunfo, é a nossa riqueza no aspecto natural. E como um autêntico advocacy, nós temos um público, né? O público primário é a Prefeitura Municipal de Ilhéus, já que ela tem a incumbência de gerar o plano de manejo, né? Ela tem a necessidade de trazer esse sistema de avaliação e monitoramento junto às outras instâncias, tanto estaduais quanto federais. Você tem a Secretaria Especial de Meio Ambiente, que é um braço da Prefeitura para que se haja essa possibilidade, para que sejam feitas essas mediações. Você tem o Ministério Público Estadual, que vai trazer o anseio de uma outra instância. Então, você tem um processo de fiscalização também muito interessante. Você tem o CONDEMA, que é o Conselho de Meio Ambiente, que você tem várias representações. Você tem a Câmara de Vereadores, que vai ser um braço do povo nesse processo de luta. E as ONGs, que mais para frente eu vou explicar algumas que abraçaram esse advocacy, que já faziam uma atuação muito relevante no território, mas que abraçou quando apresentei o plano de advocacy, intensificando ainda mais as suas ações. E o público secundário é toda a sociedade civil que seja impactada de forma direta ou indireta. E toda guerra você tem que ir com bons aliados, né? E eu gostaria aqui de dizer o seguinte: o desenvolvimento desse plano de advocacy, através do painel MAR, foi de grande importância porque eu pude entender como funcionava essa articulação, essa rede, e justamente através dele eu fui incentivado a integrar outros espaços que não aqueles que eu já ocupava. Então, o Grupo de Amigos da Praia, ele foi um grande aliado, está sendo um grande aliado, já é uma ONG especializada em proteção e conservação ambiental, é atuante em diversas frentes. Você tem também o Vinícius Alcântara, que, como eu disse, os vereadores, a Câmara de Vereadores é um braço importante, e ele, como político, tem sido uma importante ponte para a concretização desse plano de advocacy. Vale lembrar que ele já tinha também uma atuação muito intensa, junto principalmente ao GAP, e um aliado em potencial, o Instituto Marola, que no bairro de Olivença, um bairro mais distante aqui do centro da cidade de Ilhéus, também traz um trabalho incrível com relação à preservação e não só isso, a educação ambiental, que em conjunto todos fazemos um trabalho em prol da conservação e mantimento não só do Parque Municipal Marinho dos Ilhéus, como de outras partes da cidade e até mesmo da região. E a avaliação e monitoramento, ela se faz através de monitoramento de resíduos sólidos e efluentes líquidos.
e isso o Grupo de Amigos da Praia já traz, junto com o Vinícius Alcântara, um grande trabalho, inclusive de recolhimento desses materiais e destinação correta. Você tem diagnóstico ambiental como um principal fator de avaliação e monitoramento do plano. Você tem análise de vulnerabilidade que já existe por parte do INEMA. Então, o que se faz necessário é justamente esse acompanhamento. E você tem análise e avaliação dos impactos ambientais, principalmente levando em consideração que na zona limítrofe desse parque municipal tem um porto. Então, a movimentação, o trânsito de navios faz com que haja impacto direto a esse bioma, e também uma zona urbana, que tem a questão do lançamento de efluentes líquidos diretos e pisoteamento por parte de turistas e não turistas. Gostaria de agradecer mais uma vez a contribuição do Painel Mar. Realmente, esse Advocacy não seria possível se não fosse a articulação do Painel Mar. Agradecer aos nossos financiadores e a todos aqueles que receberam esse vídeo e que fizeram um bom uso dele. Como eu disse, estamos numa rede, e como uma rede, precisamos nos manter juntos e unidos. E você? Abrace essa causa também. Disponibilizo minhas informações como e-mail, LinkedIn e o Instagram do GAP. Para mais informações, entre em contato comigo. Façamos a diferença. Abraço.